Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da falta de fé dos dirigentes dos judeus, que terminaram, exatamente porque não queriam crer, blasfemando contra o Espírito Santo, contra o amor de Deus, manifesto em Jesus Cristo. Mas como é possível que as pessoas sejam tão fechadas a um amor tão grande, a um amor tão sublime como é o amor de Jesus? Ou seja, é importante que a gente se dê conta que no mundo não existem somente pecados de fraqueza. Nós estamos acostumados, né, a vir nos confessar, geralmente, muita gente vem se confessar de pecados de fraqueza. Tive uma fraqueza, fiquei com raiva, desejei o mal para alguém. Tive uma fraqueza, olhei para a mulher do vizinho. Tive uma fraqueza, terminei contando uma mentira. Mas acontece que não existem somente pecados de fraqueza. Existem pecados de malícia. Vejam, nós estamos aqui num debate de Jesus com os mestres da lei que vieram de lá de Jerusalém, mas vamos olhar o negócio direito. Mais um pouquinho, passarão alguns meses, e Jesus vai para a região de Jerusalém. E lá, exatamente na região de Jerusalém, pertinho de onde estavam os dirigentes do povo judeu, Jesus ressuscita Lázaro. Vejam, não tem milagre mais clamoroso, não tem milagre mais assim, chamativo do que esse. Lázaro estava doente, foi sepultado, já fazia 4 dias que ele estava no túmulo, e como diz a irmã de Lázaro, já cheira mal. E muitos desses chefes dos judeus vieram lá para visitar as irmãs de Lázaro, para dar as condolências, né? Elas estavam lá recebendo, tinha muita gente, muitos dos chefes. Jesus então vai até o túmulo, chora diante do túmulo. Os próprios chefes judeus dizem: nossa, vejam como ele amava Lázaro. E aí então Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O morto fica de pé, ressuscita. E então os chefes dos judeus não somente tomaram a firme resolução de matar Jesus, mas também de matar Lázaro, que era, aliás, a prova do crime. Gente, isso chama-se pecado de malícia, pecado de maldade. Não é fraqueza, não havia nenhum instinto baixo que levasse os chefes dos judeus a querer matar Jesus. Vamos supor, instinto de sobrevivência, e então, com medo, eu vou lá e mato a pessoa. Não, não tinha nada disso. Por malícia. Quem assiste A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sai de lá, embora não seja dito em nenhum momento, sai de lá com a nítida impressão de que os sumos sacerdotes e os soldados romanos que executaram a sentença estavam possessos por Satanás. Isso não é dito, mas a gente vê claramente pela sandice, pela loucura de crueldade daqueles homens. Aquilo lá era uma coisa assim que a gente fica impressionado, como é possível tanta crueldade assim. E no entanto, esses homens que
um momento antes estavam babando de raiva, com vontade de matar Jesus, quando Jesus morre na cruz e Satanás é derrotado, dando seu grito de derrota lá do fundo do inferno, os soldados que antes eram tão corajosos, que antes eram tão determinados, eles saem correndo de pavor. Não sei se notaram isso no filme. Eles saem correndo, com medo. É como se a possessão tivesse terminado e agora eles voltam a si e compreendem, e veem, e enxergam: meu Deus, o que eu fui fazer? Meus queridos, existe o mal no mundo. E, no entanto, a mentalidade politicamente correta da nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade da tolerância, onde está tudo muito bem, etc, etc. A nossa sociedade politicamente correta não reconhece que existe a maldade. Quer dizer, não é questão de querer das pessoas, gente. Fé. Você não precisa ter fé para enxergar que o mal existe. Você só precisa ter coragem. Parar de ser covarde, abrir os olhos e ver a realidade. Porque vejam só, o problema maior do mundo é que as pessoas não estão querendo ver a realidade. As pessoas, Jesus disse, a verdade vos libertará, mas ele não prometeu que a verdade ia ser engraçadinha, que a verdade ia fazer cosquinha na gente, que a verdade ia ser legal. Não, a verdade dói. A verdade, no mais das vezes, dói. E é necessário ter coragem. É necessário ser uma mulher forte. É necessário ser um homem varonil para enxergar a verdade. E a verdade, meus queridos, é que Satanás está em ação no mundo. O pai da mentira. Nós ouvimos na primeira leitura. Na primeira leitura, Adão e Eva foram criados por Deus. E aí? Bom, Deus era amigo deles. E exatamente porque Deus é nosso amigo, Ele diz: vocês estão vendo aquela árvore ali? Por favor, não comam. Aquilo lá é veneno espiritual. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E vão morrer de uma morte pior do que a morte biológica. Vão morrer de morte eterna. Deus amigo. Deus é nosso amigo, Ele diz. Quem aqui é pai ou mãe de família? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Quantas vezes vocês dizem aos filhos de vocês coisas que fazem mal, e os filhos de vocês, principalmente quando são criancinhas, o que é que você espera deles? Deixa eu usar a palavra, você não usa essa palavra, mas é essa a palavra. Você espera fé. Você espera que seu filho acredite em você, puxa vida. Você está dizendo, meu filho, não come isso daqui, porque isso aqui é veneno de rato. Tá? E você espera que ele creia em você. Abre parênteses, uma nota de rodapé aqui. Por favor, pai e mãe, nunca mintam para seus filhos. Deixa eu explicar. Mentir, você não deve mentir para ninguém. Mas principalmente, se tem alguém para o qual você não deve mentir, é seu filho. Não minta para seu filho, nem sequer com o bom propósito de educá-lo. Olha, não vai na despensa que tem um bicho papão. Se você mente para o seu filho, e o seu filho descobre que não existe bicho papão, você está quebrando a confiança que o seu filho tem em você. Eu quero ver como é que você vai se virar nos 30 para educá-lo. Se a gente, sem mentir, já tem dificuldade deles acreditarem, mentindo então,
Fecha parênteses, voltemos à homilia. Deus que é nosso amigo, Deus que é nosso Pai, Deus que quer o nosso bem, Deus disse para Adão e Eva: não comam. Aí veio o primeiro marqueteiro da história. Quem é o primeiro marqueteiro da história? Satanás, a antiga serpente. E Satanás chega lá para Eva e diz: e aí menina, como é que vai? Tudo bem? Qual a novidade? Ah, não tem muita novidade não criaram nem o shopping center ainda para a gente poder passear. E aí, olha, eu fiquei sabendo de uma fofoca grande, disse a serpente. Que fofoca? Conta para mim, conta. Ah, não vou falar. Não, agora começou, vai ter que contar. Agora você começou, vai ter que contar. Não vou falar para você que você vai ficar muito chateada. Ah, não, eu quero saber, conta para mim. Olha, o pessoal está dizendo por aí que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores. Diz que vocês não podem comer nada. Aí Eva chega e diz: mas olha como o povo fofoca, como o povo aumenta, mas ô língua de trapo sem vergonha, que coisa horrorosa, né? Imagina, ele não proibiu nada, ele só proibiu de comer dessa árvore aqui. E aí a serpente dá o bote. Pois é, você sabe por quê? Porque se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Vejam, aqui você tem duas fés. Você tem que escolher. Ou você crê no que Deus, amoroso e amigo, está lhe dizendo, ou você crê na lorota da serpente. O problema, gente, é que o mundo atual, todo mundo diz: o problema do mundo é que não tem fé, nós somos num mundo que não tem fé. Gente, o nosso mundo crê demais, só que crê na pessoa errada. Crê em Satanás, e é uma fé inquebrantável. Olha, a fé em Satanás que existe entre católicos, que digo eu, que católicos que nada. A fé em Satanás que existe entre as pessoas que se sentam nestes bancos agora, nesse momento, é um negócio pavoroso. É com você que eu estou falando. Se você está achando que eu estou passando um recado para alguém, você tem uma fé inabalável em Satanás. Como assim? Deus me livre, cruz, credo, Ave Maria. Renuncio a renego. Quantas centenas de vezes Satanás disse: vai, bobinho, vai, tolinha, experimenta. Você vai ser feliz. Como se você nunca tivesse experimentado, e você já experimentou aquela porcaria 1000 vezes. E 1000 vezes a felicidade não veio. E você continua acreditando na desgraça da serpente. Quem dera a sua fé em Deus fosse tão inabalável como a fé que você tem na serpente. Porque você, toda vez que a desgraçada da serpente vem mentindo para você, porque Satanás é o pai da mentira, todas as vezes
que ele vem mentindo para você, você cai feito um patinho. Agora, vamos ser sinceros, né? Nós temos um problema mental, porque só pode ser, não pode ser outra coisa. O pecado enlouquece e emburrece as pessoas. Porque não pode ser outra coisa, gente. Satanás chega e diz, vai ser gostoso, você vai ser feliz. Mas você já tentou aquilo milhares de vezes e a felicidade não veio. Não é quem sabe dessa vez, né? Mas qualquer pessoa que analisa essa atitude diz, é a atitude de um demente. Mas nós somos dementes. Por isso que nosso Senhor disse lá no livro do Gênesis, a mulher te esmagará a cabeça, serpente, mas tu lhe ferirás o calcanhar. E o calcanhar somos nós. Nós somos o calcanhar ferido. Meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa fé em Deus e dizer, Deus é meu amigo, sou eu que sou meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Nós precisamos renovar a nossa fé em Deus e dizer, Deus é meu amigo, sou eu que sou o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Ele me diz o que faz bem para mim. Deus é o meu Criador. Deus morreu na cruz por mim. Gente, Jesus morreu na cruz, Ele é Deus que se fez homem e morreu na cruz por mim, e Ele está dizendo para mim, pare de se machucar, pare de cometer esses pecados, para com isso. E você não crê nele. Nós precisamos pedir mais fé. Lá vem Padre Paulo outra vez com essa história de pedir fé, pedir fé, pedir fé. Sim, mas não tem outro caminho. Não é possível você mudar de vida, porque não existe amor, caridade sublime sem fé. Existe fé sem amor. Tá? Vamos supor, uma pessoa que comete um pecado mortal, tá? O sujeito está lá, está bem, é um bom católico, mas infelizmente a serpente armou o laço e ele caiu no pecado mortal. Ora, quando você cai no pecado mortal, a caridade sobrenatural, divina, o amor que Deus infunde, que Deus derrama em nosso coração, vai para o espaço. Bau, tchau, foi. A caridade sumiu. Mas a fé continua lá. Por quê? Se não tivesse fé, você não fazia fila no confessionário para pedir perdão. Não é isso? A gente não voltava atrás. Nós temos fé. A nossa fé continua. Não digo que ela continua intacta, porque muitas vezes ela dá uma baqueada. Mas a fé continua lá. Então é possível ter fé e não ter amor divino no coração. Mas não é possível ter uma única migalha de amor divino sem fé. Ou seja, a fé é o começo de tudo. Sem fé não é possível agradar a Deus. E é por isso, atenção agora, mais outra nota de rodapé, me desculpa. E é por isso que é uma verdadeira desgraça para a igreja, essa estupidez de pais e de catequistas que querem educar os seus filhos sem dar doutrina da fé. Você nunca vai mudar a vida de uma pessoa sem doutrina. Um pai e uma mãe que vão à missa todo domingo devotamente, tem seus filhos, levam seus filhos para a igreja e dizem assim: ai, padre,
Eu eduquei meus filhos tão bem, eu dei tanto exemplo para eles. Levei a igreja todo domingo, agora chegou a adolescência, ó, pronto. Está todo mundo na universidade, numa boa, chegou a juventude, está todo mundo na universidade numa boa, aprendendo marxismo e fumando maconha. Olha que beleza. Todo mundo na esquerda feliz. Onde foi que eu errei? Errou sim, errou, claro que errou. Mas eu dei exemplo, padre. Não se educa somente com exemplo. Não adianta dar exemplo, você tem que dar doutrina. Você tem que dar argumentos. Você tem que mostrar a verdade. De tal forma que a pessoa veja a verdade. E quando o mundo vier com as suas mentiras, quando Satanás vier com as suas mentiras, a pessoa está pronta para desmontar a mentira de Satanás. Você está entendendo? Tem muita gente que diz assim: o padre Paulo Ricardo, lá no site dele, ele faz lavagem cerebral, porque os seguidores dele são todos bitolados. Eu não faço lavagem cerebral em ninguém, e eu, graças a Deus, não tenho seguidores. Eu espero que todos os alunos do site sigam a verdade, e não a mim. De tal forma que no dia que eu disser uma falsidade, eles sejam os primeiros a levantar a mão e dizer: Padre Paulo Ricardo, o senhor está no erro. Você tem que seguir a verdade. Agora o que acontece é o seguinte: é que uma vez que você mostra a verdade para uma pessoa, que a pessoa enxerga a verdade, ela não consegue mentir nem para ela. Se a pessoa enxerga a verdade realmente, se a pessoa faz a experiência da verdade, ela pode até cair por fraqueza, mas ela sabe qual é a verdade. Ela viu. Ela viu. Então é isso que nós temos que fazer com nossos filhos. Isso não é privilégio, isso não é apanágio exclusivo do Padre Paulo Ricardo. Isso é seu dever de pai, isso é seu dever de mãe, isso é seu dever de catequista. Você precisa convencer os seus catequizandos, você precisa convencer as pessoas com argumentos sólidos, mostrando a verdade. É claro que a fé não é só questão de argumento, a fé é crer em Deus, que é a autoridade divina. Eu sei, eu entendo disso. Mas você precisa mostrar para as pessoas a beleza da fé, mostrar o quanto ela é luminosa e fazer a pessoa ter a experiência da verdade. Nós, católicos, não fazemos marketing. Você pode até usar um pouquinho, leve assim, bem de leve, marketing, para chamar as pessoas para te ouvir. Mas na hora que você começa a falar, não é marketing. É mostrar a verdade. De tal forma que os outros, os secretários de Satanás, se sintam nus, desmascarados. Desmascarados. Na presença de Deus, quando Deus desceu para passear no paraíso à sombra da tarde, Adão se sentiu nu, porque todo mundo que segue as mentiras de Satanás, diante da luz de Deus e da presença de Deus, fica nu, desmascarado, cai em todas as máscaras. Meus queridos, nós temos 2000 anos de sabedoria, de santos extraordinários, muito mais santos e muito mais sábios do que nós. Vamos ouvi-los, vamos entrar na escola dos santos. Agora nós, homens e mulheres do século 21, moderninhos que nós somos,
nós fomos educados na escolinha de Satanás. Por quê? Eu não vou dar aula de filosofia aqui, porque eu preciso concluir a homilia, mas só deixo aqui uma dica. Vou abrir uma janelinha para quem quiser aprofundar o tema. A nossa civilização moderna começou no século XVII com um senhor chamado René Descartes, que introduziu o método da dúvida. Desde René Descartes até os metodólogos modernos como Karl Popper, que levam a dúvida até o extremo, o princípio da falsificabilidade, a civilização nossa está baseada numa coisa: você é inteligente se você duvida. Está entendendo? Olhem para a história de Adão e Eva da primeira leitura de hoje. Qual foi a primeira preocupação da serpente? Lançar a dúvida. Adão e Eva criam em Deus. Deus era amigo. Deus tinha dito para Adão e para Eva: não comam da árvore. E Adão e Eva, na inocência, acreditaram, claro, e deviam acreditar, e fizeram bem em acreditar. Mas Adão e Eva encontraram o primeiro crítico. Como vocês são tolinhos. Vamos ser inteligentes, vamos criticar aquilo que Deus falou. Vamos usar o método histórico crítico para olhar o que é que Deus está dizendo. E pronto, acabou. A civilização moderna é a civilização da dúvida. Então, os nossos adolescentes, eles se acham inteligentíssimos. Por quê? Eu duvido da Igreja Católica. Eu duvido disso que estão dizendo para mim. E se acham assim críticos inteligentes. Eu tenho um amigo meu, que ele tem 2 filhos. E ele é muito católico. E o filho adolescente chegou e disse assim: papai, eu acho que você é muito bitolado. Você crê em tudo que a igreja diz. Aí o outro filho mais novo olhou para ele e disse assim: é claro. Se você não for crer na igreja, você vai crer em quem? Em você? A igreja tem 2000 anos, cheia de santos e de sábios. Você é um moleque de 16 anos. Em quem que eu vou acreditar? Na experiência e na sabedoria de 2000 anos da igreja? Ou num idiota como você? Pronto, acabou. Vejam, gente, em quem que nós vamos crer? Mas a igreja tem padres pedófilos. Mas a igreja tem histórias na história da igreja que são tenebrosas. Sim, meu irmão, mas isso daí faz parte das mentiras de Satanás. Por quê? Porque você não conta a história da igreja contando a história daqueles que traíram a igreja. Vamos contar a história dos 12 apóstolos. Um dia, Judas foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas. Essa é a história dos 12 apóstolos? É evidente que não. Essa é a história do apóstolo que traiu, do desgraçado que traiu Jesus. Os outros 11, mais o 12º que substituiu Judas, todos eles entregaram o sangue deles por amor a Cristo. Essa é a história dos apóstolos, e essa é a história da igreja. A história da igreja é a história dos exemplos sublimes de amor, até o derramamento do próprio sangue, de caridade para com os pobres, de amor para com Jesus Cristo. Essa é a história da igreja. Agora você vai contar a história da igreja contando a história de quem traiu a igreja, ou seja, dos infiltrados, dos agentes do inimigo da igreja. Essa é a história da igreja.
É evidente que na história da igreja tem muita desgraça. É evidente que na história da igreja tem muita mentira e muita traição. Claro. Principalmente no clero. Principalmente entre padres e bispos. Não nos assustemos. Porque o negócio começou com Judas. A traição não veio de um leigo. Veio de um apóstolo ordenado. Então é evidente que existem maus padres. E é evidente que existem maus bispos. Mas é também evidente que existem numerosos e santos bispos e sacerdotes nos quais nós podemos confiar e ouvir. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês na noite de hoje. Por malícia, os chefes dos judeus decidiram não crer em Jesus. Malícia, lembrem de Lázaro, é pura malícia. Só que existem aqueles que creram, e esses são os membros da família de Jesus. E essa é a Santa Igreja de Deus. Em quem você vai crer? Nos ignorantes? Nos emissários de Satanás? Maliciosos? Ou nos santos e sábios que há 2000 anos ensinam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Que alegria ser católico, que alegria ter esta fé, que alegria fazer parte da Igreja dos Santos. Creio em Deus Pai,